porque nós estamos no Natal, então nós vamos dar uma continuidade ontem, só que hoje com um panorama um pouco geral da palavra. Eu disse para ele ontem, né, que eu tive uma conferência muito fresca esse assunto. E assim, o áudio, né, Mayara? Sim, coloco. O Evangelho segundo Lucas. Aí depois eu dou a continuidade. Capítulo 1. O que eu estou vendo aqui é Lucas 12, nascimento de Jesus. Então, ótimo. Prezado Teófilo, Aí, o que eu vou muitas fazer o seguinte, eu vou pessoas têm colocar se pra gente esforçado um para escrever a história das hoje. coisas que aconteceram entre nós. Um canal bem bacana. Elas escreveram o aqui que na foi internet, contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo ele narra e anunciaram passa um a vídeo. mensagem do Então, eu vou Evangelho. compartilhar esse vídeo com a gente. Portanto, É bom Excelência, que ilustra bem legal. eu tá? estudei Vamos ver se com vai dar todo certo. cuidado como foi que essas certo. coisas aconteceram Deixa eu ver se desde o princípio. compartilhou. E achei que seria bom escrever tudo em ordem Foi, para né? o Senhor, Vamos ver se vocês a fim de que o conseguiram. Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. O imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos Quando do império. Herodes Todas era as o rei da pessoas terra deviam de se Israel, registrar, a fim de havia um ser sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de feito esse Abias. primeiro recenseamento. A esposa dele se chamava Isabel, Então e todos também foram se era de uma registrar, família de cada um na sua sacerdotes. própria cidade. Esse casal Por isso, vivia a José foi de vida que Nazaré, para na Deus é Galileia, para a correta, região da Judéia, obedecendo a uma cidade fielmente a chamada Belém, todas as onde tinha leis nascido o e rei Davi. mandamentos do José Senhor. foi registrado lá porque era Mas não descendente de tinham Davi. filhos, porque Levou Isabel consigo não Maria, podia ter com quem filhos, tinha e porque os casamento dois contratado. já Ela eram estava muito grávida. velhos. Certo dia, E no aconteceu templo de que, Jerusalém, enquanto se achavam em Belém, Zacarias chegou o estava tempo fazendo de a seu criança trabalho de nascer. sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar Então o Maria incenso deu à no luz o altar, seu primeiro e filho. por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para ele. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, Naquela região de havia pé, pastores que do estavam lado passando direito a noite do nos altar. campos, tomando conta dos rebanhos. Quando Zacarias viu o anjo, ficou com Então o medo, anjo do Senhor não sabia o que apareceu, fazer. e a luz gloriosa do Senhor Mas o brilhou anjo lhe por cima disse: dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Não tenha Mas o anjo medo, disse: Zacarias, Não tenham pois medo. Deus ouviu a Estou sua aqui a oração. fim de trazer uma boa notícia A sua para esposa vocês. vai ter um Ela será filho, motivo de grande alegria e também você para porá todo o nele povo. o nome de João. Hoje mesmo, na cidade O de nascimento Davi, dele vai nasceu trazer o Salvador de alegria e vocês, felicidade o para Messias, você o Senhor. e para muita Esta será a prova. pois para o Senhor Deus Vocês ele será encontrarão uma um criança grande homem. enrolada em panos e deitada Ele numa não deverá manjedoura. beber vinho nem cerveja. No mesmo instante apareceu junto Ele com será o anjo uma cheio do multidão de Espírito outros Santo anjos, desde o como se nascimento, fosse um exército e levará celestial. muitos Eles israelitas cantavam ao Senhor, louvor a o Deus, Deus de dizendo: Israel. Glória a Deus nas maiores alturas Ele do será céu, mandado por Deus e como paz um na terra para as mensageiro, pessoas e a será quem ele quer forte e bem. poderoso como o profeta Elias. Quando os anjos Ele voltaram, fará com que pais e filhos façam as pazes e que os Os pastores desobedientes disseram voltem a andar no caminho direito, vamos até Belém para ver o que e aconteceu. conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Eles foram depressa e encontraram Maria e Então José, Zacarias e perguntou viram o ao menino anjo: deitado na manjedoura. Como é que eu Então vou saber que isso é verdade? Tudo a respeito dele. Estou muito velho. Todos E a minha os que mulher ouviram, também. Os pastores disseram ficaram muito admirados. Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Então os pastores voltaram para os campos. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. Acontecido como o anjo E porque você não acreditou, Uma você semana ficará depois, mudo quando chegou o dia de circuncidar o menino, e puseram não nele poderá o nome de falar Jesus, até o pois dia o em anjo que seu tinha dado filho esse nascer. nome ao menino antes que ele nascesse. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo.
Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos. Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer sacrifício. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: O Espírito Santo estava com ele. Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando viu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida. Dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem. Será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó. E o reino dele nunca se acabará. Isso não é possível, pois eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Nós paramos no 40, quer que passe? Deus, nada é impossível. 42 ou já tá ok? Tá bem, graças a Deus, tá ótimo. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me Glória dizer. a Deus. Bom dia a todas. Deus seja louvado. E o anjo foi embora. Foi exatamente esse vídeo que Alguns eu dias vi depois, Maria se eu passei aprontou uma ministração e às foi crianças. depressa para uma cidade que Quando eu ficava na estava região passando, montanhosa da conversando com eles, Judéia. ministrando a palavra, um menino me fez uma pergunta, um menino Entrou de na 5 casa de anos. Zacarias Ele disse assim: e cumprimentou tia, Isabel. não é mais fácil Quando então Isabel ouviu a a gente saudação não ler a de Maria, Bíblia? A gente só criança se esperar mexeu pela na palavra dos barriga pastores? E Então, assim, cheia só do ouvir poder ele do já tá Espírito bom? Santo, Não é mais Isabel prático? disse Porque bem demora alto: muito ler toda a Bíblia. E aí Você eu é a conversei mais com ele, eu abençoada de pensei a todas respeito as do que ele tinha mulheres. dito, né? E a criança que você vai ter E é eu falei abençoada pra ele assim, também. eu Quem não vou sou conseguir repetir eu exatamente as palavras para que eu a disse mãe aí. do meu Senhor Não tenho venha me essa visitar? facilidade de Quando ouvi relembrar. você me Mas cumprimentar, eu conversei com ele a criança dizendo ficou que alegre muitas vezes e se mexeu os dentro pastores da minha eles têm uma barriga. visão da palavra. E a gente lendo e Você é estudando, a gente tem outra. abençoada, Na verdade, o Senhor pois vai completando acredita as que coisas. vai acontecer o que o No dia Senhor de me disse. ontem, a irmã começou a falar a respeito da palavra Então Maria disse: e a gente vê A as minha diferentes alma maneiras anuncia a grandeza do Senhor. da receptividade. O meu espírito que está alegre por Zacarias causa de e Deus, Maria o tiveram meu Salvador.
de uma palavra enviada a eles Pois por um ele anjo. lembrou de mim, A voz de Deus, sua humilde porque foi Deus que serva. enviou o anjo para falar com De eles. agora em diante, todos vão me chamar de Primeiro, mulher ele não abençoada. creu. E ele Porque teve o uma Deus consequência com poderoso isso. Ele fez ficou mudo até grandes seu filho coisas nascer. por mim. E o segundo, que foi O seu Maria, nome é santo. ela, na verdade, louvou E ele mostra o sua Senhor. bondade a E com um todos dos os mais que o belos temem em cânticos, todas as né, que tem na gerações. Bíblia. Deus levanta sua ela mão louvou o Senhor poderosa pelo que e aconteceu com a derrota vida os dela, orgulhosos né, que com aconteceu com a todos vida os dela. planos deles. Pelos estudos, Maria, na época, Derruba ela dos talvez seus teria tronos por reis volta de 14 poderosos anos quando isso e acontecia. põe os humildes E eu em não altas acredito posições. Que foi Dá assim, fartura aos que têm fome. de E manda os repente, que ricos veio a embora com as palavra a mãos ela, o anjo vazias. apareceu e ela simplesmente, amém, Senhor. Ele cumpriu amém, as promessas eu que aceito fez isso. aos nossos Isso antepassados eu e ajudou o imagino na minha povo de cabeça que foi uma Israel, construção seu servo. de vida dela. Lembrou de Todo mostrar a sua dia, bondade a Abraão diariamente, eu acredito e a que o todos coração os seus dela estava descendentes inundado pela para palavra, ele sempre. estava inundado pelo Senhor. Porque, para a gente falar do Senhor, Maria de uma ficou hora pra mais ou outra, menos 3 assim, meses com baixou Isabel assim e depois voltou para um casa. download e a gente vai simplesmente falar de uma hora para outra do que acontece. Eu imagino que seja uma construção, vem uma construção. Chegou o tempo de Isabel ver a criança Uma construção e ela deu à luz um Maria menino. já estava cheia do Espírito Santo. Lógico, ela foi tomada pelo Espírito Santo. Os vizinhos e parentes ouviram falar da Desde grande pequena, bondade ela do Senhor já para com pensava a Isabel, respeito, pensava e no todos Senhor, ficaram falava do alegres com Senhor. ela. Porque você vê esse cântico. Quando o menino estava veio com a 8 ela, eu dias, sei que ela foi cheia do vieram Espírito circuncidá-lo Santo, assim, e queriam lhe dar o nome do pai, já isto vinha, é, sabe? Zacarias. Na minha cabeça eu Mas imagino a sua mãe disse: Vou divagar Não, muito a respeito desse o assunto, nome dele vai ser João. porque assim. Mas você não tem nenhum parente com esse nome? De Isabel, que o bebê. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: Espírito Santo de Deus ali. E por que isso com relação a o João nome e com relação a Jesus? dele A palavra de Deus diz que João, ele João. queria trazer, né? E todos ficaram muito o caminho admirados. para Jesus, ele ia Nesse abrir o momento, caminho, Zacarias pôde né? falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Sempre Judéia. quando nós vamos Todos os que trazer ouviam alguma essas palavra, coisas e pensavam são nelas muitos os textos, perguntavam: são muitas as coisas pra gente O passar. que será que em esse pouco menino tempo. vai ser? Sempre pra mim, É, assim, de fato, pouco, o poder do Senhor estava com ele. porque a gente queria dissertar por muito tempo para poder unir todas as coisas. Zacarias, o pai do Eu João, gostaria cheio que do vocês Espírito imaginassem, Santo, começou a profetizar. como um Ele disse: Você já viu os Legos pequenininhos? Louvemos ao Senhor, Eles são micro-Legos. o Deus de Israel, Então, uma figurinha. pois ele veio ajudar o seu povo Eu tenho e vários. lhe dar liberdade. Enviou para nós um Se você poderoso perder Salvador, pensar aquele que é descendente rodinha, não do dá pra seu você montar um servo Davi. ou Faz de muito repente tá tempo montando um dinossauro, que tem Deus alguma disse peça isso principal por que meio vamos dos dizer, seus seja a boca santos dele. Não dá profetas. pra você montar ele todo se Ele estiver faltando prometeu aquela nos pecinha. salvar dos nossos Então, inimigos como um e Lego, nos livrar do Eu- poder de eu quero que vocês todos os imaginem. que nos odeiam. todos aqui acreditam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos Quando meus filhos antepassados eram pequenos, tinha e aquele Lego lembrar da gigante, sua uns santa cubos aliança. gigantes, né, de Lego. E é Ele mais fácil fez um visualizar juramento os ao gigantes, mas nosso tanto tem os grandes antepassado como os Abraão. pequeninos. Então, Prometeu Deus, que nos livraria ele dos nossos é inimigos, onisciente, que ia nos onipresente, deixar servi-lo sem medo, na para onisciência que de sejamos somente Deus, dele e ele façamos está o lá no que ele futuro. quer Então ele em pega na nossa mão, todos ele vai os pegar na nossa dias mão da e nos levar nossa pela eternidade. vida. Então nós E conhecemos você, hoje um pouco de menino, Deus. E com o será tempo nós chamado vamos de prosseguir em profeta conhecer. do Então nós Deus vamos continuar Altíssimo conhecendo. e irá diante do Deus, eu Senhor imagino que ele a enxerga fim de preparar essa o mulher caminho para pronta, ele. formada. Você E
anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Como a palavra de Deus é montada, ela vai lá e é montada. O menino cresceu e ficou forte de espírito. Nos trouxe a lei. E viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. A partir de Jesus nos trouxe a graça. A palavra diz que o Verbo virou gente e habitou entre nós. Vamos a sua graça, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é toda a lei. E ele diz que não veio desfazer a lei, não, ele veio cumprir a lei. E quando a gente vê a narrativa do nascimento de Jesus, você vê desde o ventre, João, cheio do Espírito Santo de Deus, Capítulo já 2. já demonstra ali entre ele e Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. Todos os profetas profetizaram. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Até João levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Estava sendo estabelecida ela estava grávida. uma nova fase. E aconteceu que enquanto se achavam em Belém, Aqui é um marco. chegou o tempo de a criança nascer. A vinda de João, o nascimento de João, veio depois do nascimento de Jesus, alguns meses depois. É um marco. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. E é interessante. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu. E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. João, No mesmo instante 10, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas aqui. E paz na terra para as pessoas a quem Ele quer Não, eu tô bem. com ele aqui. Pera só um segundo que eu já leio. Falando em João, eu confundi, mas é Mateus.
este é aquele a respeito de quem está Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos Então, até nós Belém iniciamos falando para a ver o que respeito do aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Ele já vê todo montado. Eu costumo dizer também que é um quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça gigantesco. Eles foram Deus depressa está vendo todo o quebra-cabeça e já encontraram montado. Maria Ele e tá lá no José fundo. e eu viram um imagino que menino nós deitado na Nós manjedoura. somos uma parte do quebra-cabeça. E as Então nossas contaram vidas, que os anjos imagina tinham nenhum dito a dos respeito dele. quebra-cabeças montados. Todos os que Lógico, ouviram o que os nós pastores estamos disseram vendo ficaram uma muito parte do quebra-cabeça, admirados. Uma parte da peça do quebra-cabeça. Maria guardava todas essas Deus já coisas vê no todo seu montado coração quando ele diz e pensava muito nelas. Ele já enxerga lá na frente, né? Então os Nós pastores voltaram montados, para os prontos, campos, como cantando vários hinos de louvor a Deus pelo que E tinham aí, ouvido e visto. E E isso que eu digo tudo a tinha respeito de acontecido Lego, de como quebra-cabeça. o anjo Se você havia der um falado. zoom e olhar só uma parte da peça, você não vai entender certas Uma coisas. semana Quando você depois, vê um quando todo chegou o dia de geral, circuncidar aí você o menino, consegue enxergar puseram um nele o todo. nome de E eu estava querendo Jesus, dizer a respeito disso com relação à lei. pois o anjo tinha dado esse graça. nome ao menino E antes Jesus, dele ele nascer. veio e disse que ele não veio Chegou o para dia de Maria e não José para cumprirem a desfazer cerimônia da lei, purificação, cumprir a conforme lei. manda a lei de E o Moisés. texto-chave desse cumprimento Então, da lei que eu peguei eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de é a respeito apresentá-la ao daquela Senhor, mulher que foi apanhada em adultério, que pois tá em está João escrito na 8. lei do Senhor: Tem toda a todo história primeiro dela lá, filho será em João separado e 8. dedicado ao Mas o versículo Senhor. principal é Eles foram lá também que para fala que ele oferecerem fala assim pra ela, sacrifício "Vá, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor. todos os homens, ele fala assim, se todos aqui não têm pecado, que atire a primeira pedra. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Enxerga um total do montante da palavra. Por quê? Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Deus, quantas palavras. Agora, Senhor, quanto que é cumpriste a promessa que fizeste. E já pode deixar esse teu servo partir em paz. Pois eu já vi com meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. E o Senhor, ele vai trazendo uma coisa aqui. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Foram diferentes maneiras da receptividade. Ele vai ser um sinal de que os dois Deus. tiveram em relação à Muitas voz de pessoas Deus, falarão contra ele, coisa que Deus mandou. e assim os Zacarias pensamentos ficou, secretos e Maria, delas serão ela conhecidos. louvou, né? Ela louvou um dos E a mais tristeza, lindos cânticos da como palavra. uma espada afiada, E o nascimento de Jesus é cortará o o seu Verbo coração, virou gente Maria. e habitou entre nós. Foi assim que nós iniciamos a palavra de hoje. E Jesus, quando ele veio, o Verbo se fez gente e habitou entre nós e vemos a sua graça. Havia ali cheio de também graça, e uma veio toda profetisa a vida chamada de Jesus Ana, Cristo. que era E viúva ali, e muito quando idosa. ele morreu Ela era e filha de ressuscitou, Fanuel, da tribo nós de fomos Azer. lavados 7 pelo anos sangue depois que ela havia deles e casado, redimidos. o seu E marido Isaías fala a respeito disso. Né? Agora, ela estava com 84 anos de Ele idade. fala, Nunca saía ainda do que os pátio do nossos templo pecados e adorava a sejam como Deus escarlata, dia e eles se noite, tornarão jejuando e brancos. fazendo Ainda que sejam vermelhos orações. como carmesim, eles se tornarão Naquele momento, branca lã. ela Isso chegou se nós e começou a quisermos louvar a ouvirmos, nós Deus e comeremos a falar a bem desta respeito terra. do menino para todos os que Quando esperavam a foi libertação de dito a Jerusalém. respeito da lei, Quando terminaram de em fazer tudo o que a lei do Senhor manda,
José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa Não deles, assim, na porém, cidade com meu de servo Nazaré. Moisés, tá falando de Moisés, né, que trouxe a lei, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Por que não temeram criticar o meu servo Todos Moisés? os anos Com os a ira pais do de Senhor, Jesus assim, iam a Jerusalém para a festa da eles, Páscoa. E ele os deixou. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Antes, no versículo 7, que fala, não é assim, porém. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Na época da lei, Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia lá em todo. Gênesis, eu não Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. marquei aqui, não tive tempo de Como não marcar o exatamente encontraram, versículo. voltaram a Mas Jerusalém para procurá-lo. Quando Deus trouxe Adão, 3 dias quando depois encontraram o Deus fez menino Adão, num dos Adão, pátios do ele templo, era cabeça de sentado no raça, meio dos ele mestres era da lei. início. Ele ouvia e fazia E a perguntas palavra a fala eles. que Adão pecou. Todos os que Quando ele ouviam pecou, por Jesus causa de estavam um homem muito que foi um admirados com a sua inteligência e com as respostas que Adão, ao dava. pecar e trazer Viram o ele menino, sendo como um cabeça também de ficaram raça, admirados. E a sua mãe lhe disse: ele era para ser o perfeito. Por quê? Porque Deus fez ele Por que você de fez isso acordo conosco? com Seu pai e eu estávamos ele era muito aflitos procurando você. a palavra fala. Por que vocês estão... Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Eu estou aqui com Mas eles não entenderam o que ele disse. 4, 5, 6. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais Ele dele. disse que era muito. Depois que ele criou o mundo, ele disse que toda a criação ele disse tudo é bom. Quando ele criou o homem, ele disse era muito bom. Claro. Do capítulo 15, ele diz assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo para serem férteis, ter muitos e muitos filhos. Então, no plano de Deus, não é que Deus perdeu a mão. Vamos imaginar numa massa, quando a gente está fazendo uma massa de pão, a gente está fazendo ali a massa e precisa dar um ponto. Ou eu faço uma dobrinha, aquele doce que a gente chama de doce, que é uma delícia. E você tem um ponto. Para vários doces, para várias coisas que você cozinhar, tem um ponto. Certo? E aí você vai ali fazendo e às vezes você perde o ponto. Quando você perde o ponto, Capítulo tem algumas coisas que 3. não dá para salvar. Tem outras massas que não dá para salvar. E Deus não é que ele perdeu um ponto quando a lei Fazia deu certo. 15 anos que Tibério Tudo era o já está imperador dizendo. romano. Lá, muitas Nesse pessoas tempo, dizem Pôncio que Pilatos quando era o Deus governador da disse, Judéia. "Haja luz", quando ele disse, Herodes "Haja luz", governava a Galiléia. ali já O estava seu pronto. irmão Filipe E governava a Jesus região da vivia. Itureia e Todo o plano de Traconites. Deus já estava E ali. Lisânias Estava tudo era o ok governador de nas Abilene. mãos de Deus. E E quando Anás e o Caifás homem, eram os que grandes era o cabeça de sacerdotes. raça, para ser o exemplo, para ser ali, todos os homens, eles iriam ser como Adão, e Adão era Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto perdeu a água João, na massa. filho de Ele Zacarias. simplesmente ali tudo estava sendo feito como deveria ser. Por quê? Por que E isso? João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, de raça, que Deus uma linhagem, perdoará era o primeiro vocês. Adão.
Ele simplesmente... Isso todos aconteceu os outros como o homens profeta que Isaías foram- tinha escrito no seu que foram livro. nascidos depois de Adão falando por causa de um homem, o pecado entrou no Alguém mundo. está Por causa gritando disso, no todos os deserto. homens pecaram e destituídos Prepare um da caminho glória para o de Senhor passar. Deus. E toda a palavra, Abram toda estradas retas para o ele. Testamento diz a respeito Todos os vales serão aterrados, que é Jesus. e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Mas todo o Antigo Testamento... Ah, achei. As multidões iam se Em encontrar com Mateus- João Mateus para serem 11, batizadas 13, por ele. vou voltar lá, que era onde João a gente já- dizia a todos: Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque Ninhada até de João, que cobras ia ter venenosas. uma mudança de lei. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Essa palavra que eu gostaria de dizer. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Que eu gostaria de E falar, não mas digam assim, uns todos aos os outros: profetas e a lei profetizaram nós até somos Todo o Antigo descendentes de Abraão. Testamento até João, porque Pois eu até afirmo João, a vocês porque que até exatamente em João, destas pedras iria mudar, Deus pode iria mudar fazer exatamente descendentes a de linhagem Abraão. de mudança que O iria machado iniciar já no está ministério de pronto Jesus. para cortar as O árvores ministério pela dele. raiz. Ele veio e Toda alterou árvore que não dá algumas frutas boas será situações. cortada e jogada no fogo. Jesus veio alterar como? Ele veio Então trazer o povo a graça, perguntava: era a mudança de- O que devemos fazer? Porque lá em Gênesis, Quem tiver duas Jesus túnicas, disse pra- dê uma a quem não tem nenhuma. Ele E disse quem que, tiver comida, através de reparta com Eva, quem não tem. viria um que pisaria a cabeça da serpente. Alguns cobradores Né? de Ele não- ele impostos não- também ele não disse chegaram e perguntaram a uma João: sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. Mestre, o que Pra devemos serpente fazer? sabia que ela iria. Não cobrem mais do que a lei manda. Para a mulher, ele disse que com dores iria ter filhos. Alguns soldados também E perguntavam: que da descendência dela iria nascer E nós? que pisaria a O que cabeça da devemos serpente. fazer, João? Veja, lá no Não início, tomem dinheiro de ninguém, perdão, nem pela força, nem por meio de o Senhor já acusações estava falsas. mostrando pra ele E se contentem com o salário que tudo já estava encaminhado. As esperanças do povo começaram a aumentar Começou o e eles ministério pensavam que talvez João fosse o Messias. Às vezes a gente Mas João disse a não todos: presta atenção em nenhuma palavra e na verdade essa palavra ela única. eu E quando diz aqui até João, batizo vocês como com lá água. No início, quando muitos pregadores Está falam, chegando alguém que é mais importante do que eu. E não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Assim, Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem. pois todos os profetas e a lei profetizaram Mas até falou contra o governador Herodes porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio o Herodes. ministério dele. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. É você? Eu vou trazer Então pra uma Herodes linguagem fez uma coisa ainda moderna, pior. tá? É você o cara? Você é o cara? Tipo assim, a gente não precisa esperar alguém Mandou mais. pôr João Você na que é o cadeia. cara? E João disse, não, eu não sou. Depois do eu sou batismo de aquele todo que aquele veio povo, falar, Jesus também foi batizado. né? A palavra não fala E vós, quando eu Jesus sou, estava então, orando, e ele disse assim, eu não sou o céu se abriu.
E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Diferente. Porque ali E no do céu veio uma quando ele voz que começa a disse: falar, ele fala, Tu és o respeitando meu das filho coisas ali. querido e me dás muita Eu, alegria. porém, vos digo. Quer dizer, a lei dizia algo, a palavra falava algo, só que Jesus disse o quê? Eu, porém, vos digo. Quer dizer, peraí, Jesus tem algo começou o seu diferente ali. trabalho Então, quando ele tinha trouxe mais ou algo menos 30 diferente. anos de idade. Quando Jesus Ele disse era, conforme pensavam, a respeito, filho de José, que era ele disse filho de também, Eli, filho de Matate, ele falou filho assim, de Levi, filho de Melque, quando filho fala de assim, Janai, a respeito filho do de adultério, José, que filho de Moisés Matatias, filho de Amós, filho de Naum, dizia na lei que mulher filho de podia Esli, pecar, filho de Nagai, Jesus filho disse de assim, Maate, filho peraí, de Matatias, eu estou trazendo filho uma de linguagem Semei, atual, tá? filho de José, Se você filho só de Jodá, pensar, filho de se você só Joanã, pensar, filho você de já, Reza, quer dizer, filho de Zorobabel, Jesus veio abolir filho a de lei, Salatiel, ele veio trazer filho de Neri, a época da graça. filho de Só Melque, que, filho se de você Ade, analisar, filho de Cozã, filho de Eumadã, a lei filho de Er, tá, não é filho de Josué, passar a mão filho na de cabeça. Eliezer, Não. filho de Jorim, É algo um pouco mais pesado até que a lei. Por quê? Porque quando ele diz que, olha lá, eu porém vos digo, eu não sei de cor aqui o Sermão da Montanha, mas ele diz, eu porém vos digo que, quando ele fala isso, não é acrescentando, ele trouxe um peso um pouco maior. Eu perdi aqui as palavras, os textos, não deu tempo, na verdade, de eu formular tudo isso na minha mente. Mas Jesus, quando ele diz assim, ele diz, uma nova lei vos dou. Uma nova lei vos dou. Peraí, Jesus, ele trouxe uma nova lei. Em 1 Pedro 1,20, está anotado aqui. Eu deixei separado este, mas eu não estou encontrando. Deixa eu ver. 1 Pedro 1,20. Ele era conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de nós. Fala a respeito da graça. Tudo no Antigo Testamento pré-anunciava a chegada do Evangelho, a chegada de Jesus, que foi o que a gente leu lá em Mateus 11:13. E quando João Batista disse, quando perguntaram para João, você é o cara? E ele disse, não, eu não sou. Ele estava pré-anunciando Jesus. E Jesus, ele era o novo legislador. Ele era uma nova cabeça de raça. Jesus, ele era o segundo Adão. E ele, como sendo cabeça de uma raça, por Adão entrou o pecado no mundo. E por Jesus Cristo, quando ele nasceu e trouxe uma nova lei, e quando ele morreu e ressuscitou, ele trouxe a graça. E pela graça, o Senhor fala que nós somos salvos pela graça. E deixa eu ver aqui, se eu acho outro texto. Acho que é Tito 3:11. Jesus diz assim, quando fala lá no início, Deus criou os céus e a terra, né? Quando fala, no começo criou Deus os céus e a terra. Em João, no primeiro versículo de João, perdão, irmãs, que não consegui deixar tudo separado. Em João 1, no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus.
Ele estava com Deus no princípio. Quando eu leio a Bíblia, eu não sei se é porque eu já ouvi muitas pregações a respeito, eu acho que é por isso. Eu ouvi muitas pregações a respeito ao longo da minha vida. E quando eu era pequena, eu ouvia uma versão em específico. E essa versão, ela fica na minha mente. Quando eu leio em qualquer outra versão, isso, no princípio, era aquele que é a palavra. Tem uma versão que é bem forte essa leitura. E ela fica na minha mente. E eu sou assim, enquanto eu não consigo ler ela, eu não avanço. Não vai para frente. O Senhor tem que tratar isso em mim. E eu sou uma pessoa assim, eu ainda tenho muita prolixidade. E eu estou tratando isso para tirar essa prolixidade, para eu falar um pouco mais claro e mais assertivo. Só que Jesus, ele disse assim: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja, ele veio trazer uma nova lei, porque ele diz que ele sendo o verbo, e Jesus ele conhecia tudo, não vem me falar para mim que Jesus ele não conhecia a palavra, ele não conhecia a Bíblia, ele não conhecia a Bíblia, ele não conhecia a palavra. Peraí, ele é a Bíblia, ele é a palavra, ele é o verbo que virou gente e habitou entre nós. Então ele conhece tudo, tudo ele conhece. Ele conhecia, e ele disse: passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele veio colocar várias outras coisas, né? Várias palavras, ele veio trazer de novidades. E a graça, ela é algo assim soberano. Eu não comecei a ler ainda o livro que eu ganhei a respeito disso, a respeito da graça. Eu ganhei um curso também a respeito disso e eu quero estudar bem profundo isso. Só que é muito interessante isso, que Jesus, quando ele trouxe a graça, ele não baixou o padrão da lei. É como se tivesse uma régua. E ele, na verdade, quando ele trouxe a graça, ele elevou esse padrão. Ele elevou o padrão da lei. Porque quando na lei fala que a gente deve amar o próximo, né? A lei lá fala: ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Não está nos 10 mandamentos? Jesus, ele disse: além de você amar o teu próximo, você tem que orar pelo teu inimigo, orar por quem te persegue. Opa, ele elevou o padrão porque ele trouxe algo um pouquinho mais difícil. Quando lá está escrito não adulterarás, que eu já citei aqui, ele disse que se simplesmente você olhar para uma mulher, você já adulterou. Então, quer dizer, ele elevou o padrão, está um pouco acima. E quando o pessoal faz alguns comentários a respeito de Deuteronômio 28, que fala a respeito das bênçãos e das maldições, e quando muita gente fala assim, não, no tempo da graça, nós estamos no tempo da graça, tudo isso então foi abolido. Aboliu algumas coisas da lei. Não é que foi abolido, foi cumprido. Jesus, quando ele disse tetelestai, a palavra tetelestai era usada como existia um escrito de dívida contra alguém. Existia vários decretos contra uma pessoa, era um documento. Ali, a última palavra que era assinada ali, quando uma pessoa cumpria a sentença, vamos dizer, ela tinha sido presa, vou citar assim algo da minha cabeça. Ela foi presa, vamos dizer, por 30 anos. Quando ela saía da cadeia, ela assinava um decreto ali, que aquilo tinha sido cumprido. A palavra que era usada era tetelestai. E quando Jesus usou tetelestai, na cruz do Calvário, quando ele simplesmente entregou o Espírito, tetelestai, ele estava assinando ali um escrito de dívida. E não era uma dívida dele, era a nossa. Quando ele assinou ali tetelestai, ele estava assinando um escrito, um decreto que estava contra as nossas vidas, dizendo: está consumado, eu paguei tudo. E quando Jesus ele pagou ali as nossas dívidas, ele, com o sangue dele, ele apaga o nosso pecado. Não o nosso pecado que
vai ser cometido. Não, um pecado que todo o pecado da nossa vida. E é muito interessante que Jesus, lá em a palavra, né? A palavra fala lá em Isaías, quando fala lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, você sai de fazer o mal, aprender a fazer o bem. Quando tinha toda a lei, quando Jesus fala que os vossos pecados serão como, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, ainda que sejam como escuros, né? Ainda que sejam como o sangue, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados se tornam como a branca lã, como a neve, brancos como a neve, através do sangue de Jesus Cristo, ele lavou-nos. E quando isso aconteceu, e ele nos lava com o sangue dele, ele apaga os nossos pecados e deles não se lembram mais. Na verdade, quando ele traz-nos a graça, é uma maneira de... Um pastor usou a palavra empoderamento. É como se fosse um empoderamento para a gente conseguir vencer, conseguir parar de pecar. Porque lá, aquele versículo que eu disse que é usado por esse pregador como início de tudo, é lá em João, quando ele fala para a mulher, vá e não peques mais. Horas, isso é possível? Não pecar mais? Na lei, era impossível que um homem seguisse a lei e cumprisse ela, obedecesse ela na sua totalidade. Era impossível isso. Mas a lei foi nos dada exatamente para a gente poder enxergar que era impossível isso. A gente precisava de um segundo cabeça de raça, de Jesus. Por quê? Porque por Adão entrou o pecado no mundo e por Jesus veio a salvação. Então, quer dizer, todo homem que nascesse de novo, nascesse por Jesus Cristo, viria então, através dele, poder parar de pecar. Jesus Cristo, por Jesus Cristo nós conseguimos, porque se Jesus conseguiu não pecar, por ele nós conseguimos parar de pecar. Tem várias palavras que demonstram isso. E eu acho muito forte. Quando a gente lê a palavra, ela é assim, muito didática. Hoje aqui, e nesses poucos minutos, eu não consigo trazer todo esse raciocínio geral, e até porque eu também não comecei a ler o livro a respeito disso, e nem o curso, mas eu vou fazer. E é assim, para mim, uma inspiração. A minha leitura anual da Bíblia que eu vou fazer nesse novo ano que vai se iniciar de 2024, vai ser baseada nisso. Eu vou estudar exatamente isso. Vai ser assim, vai ser com uma nova visão que eu vou ler a Bíblia esse ano. E assim, para mim, é uma inspiração muito grande. Quando a gente lê a palavra e quando a gente começa a ler a leitura, na minha cabeça, era assim, uma novidade. Eu até, esse ano de 2023, eu comprei uma Bíblia nova. E ela é uma inspiração para mim, porque ela tem anotações, tem espaço para fazer anotações, desenhos, colocar figurinha, colocar desenhos, colocar adesivos. É muito legal para mim. E a minha inspiração de 2024 vai ser baseado nisso, o meu estudo. Eu gostaria de incentivar muito vocês a lerem a palavra e estudarem a respeito disso. E eu não sei se faz sentido o que eu disse aqui. Eu não sei se eu consegui dizer. Nós temos quantos minutos mais, por favor, irmãs? Louvado seja Deus. Quantos minutos nós temos ainda, por favor? Normalmente a gente vai até 7h10, tá, irmã? Então já está passando, né? Nossa. Eu gostaria muito de concluir o raciocínio, mas não vai dar. Mas Jesus, só para completar, Jesus, ele como esse segundo cabeça de raça, ele traz-nos a possibilidade de não pecar mais. Então, não parar de pecar. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrar, então. Pode ser? Sim, pode ser. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos trouxe.
E, embora eu não tenha conseguido concluir o raciocínio da maneira que eu imaginava ser assim, a maneira de concluir, eu sei que o teu Espírito Santo de Deus é quem convence-nos dos nossos erros e dos nossos pecados. Eu peço que através do teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor fale conosco durante o dia, o Senhor fale conosco nesta palavra e mostre, Senhor, a nós, pelas palavras que nós já aprendemos durante a nossa vida, que o Senhor venha completar este raciocínio em nós e venha nos trazer, Senhor, à beira da tua palavra, venha concluir, Deus, em nós a tua palavra e mostrar a nós que nós podemos não pecar, nós podemos através do teu sangue, através da graça que o Senhor nos dá e nos empodera para que nós possamos, Senhor, não pecar. Para que nós possamos, Senhor, no dia de hoje, deixar o pecado, deixar os costumes, Senhor, que nós tínhamos. O Senhor, Jesus Cristo nos dá essa capacidade de não pecar mais. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos dirigir, para que nós venhamos deixar o velho homem, a velha natureza, que nós, como nós nascemos de novo, nascemos por Cristo Jesus, como ele disse a Nicodemos, que nós possamos, Senhor, a partir de Jesus Cristo, no novo nascimento, sermos como pequenos cristos na terra, e que através de nós outras vidas se acheguem a ti, que através de nós a tua palavra venha a ser dita, a tua palavra venha a ser revelada, em nome de Jesus, amém. Se alguma das irmãs quiser continuar a oração. Amém. Vou orar junto com os irmãos. Senhor, maravilhoso Pai que estás no céu, santo, santo és o teu nome. Obrigada, Pai amado, por esta manhã, por essa palavra, por esse conhecimento, por esses esclarecimentos, Pai, essas associações com a palavra do velho e o novo, o que pecou e o que trouxe a salvação para nós. Obrigado por essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os teus planos, sobre o seu projeto de salvação, pela tua palavra, pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigada, Pai, porque todas as vezes que nós estamos dispostos a ouvir e obedecer a tua palavra, o teu Espírito, Pai, nos ajuda em todas as nossas fraquezas. E nós estamos dispostos, Pai, a conhecer e viver mais de ti, até que o Senhor venha. Nós estamos aqui porque nós pertencemos ao teu reino e queremos avançar, Pai, disseminar, propagar a tua palavra ao teu reino, porque o teu reino é de paz, de amor e também de justiça, porque o Senhor ama a justiça, o Senhor é a justiça. Obrigada, Pai. Nós, por nós mesmos, não somos justos, mas o Senhor nos justificou pelo teu Filho amado, Jesus Cristo. Oh, glórias ao teu nome por isso, Pai, porque errar nós erramos todo dia, o tempo todo, mas o Senhor é bondoso em perdoar, o Senhor é generoso em nos abençoar. Obrigado pelo teu plano perfeito. Esteja conosco no dia de hoje. Abençoe a nossa semana, Pai. Uma semana natalina em que precede uma data que nos simboliza o nascimento do seu Filho amado, Jesus Cristo, aqui na Terra. Nos ajude, Pai, que nós estamos conectados com essa mensagem de nascimento, de restauração, de salvação. Obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito ao nosso favor. Muitas coisas nós temos a agradecer. Obrigada, obrigada de todo o nosso coração. Esteja com cada um de nós, aqueles que estão aqui hoje, mas aqueles que não puderam estar por algum motivo, que o Senhor também esteja com ele, porque são pertencentes dos teus reinos, são teus filhos amados também, ó Pai. Obrigada mais uma vez, eu te louvo, te adoro, o teu grandioso nome, o teu reino, e queremos estar sempre contigo, em todos os momentos da nossa vida, aqui na terra como no céu. Nos ajude a conectar as coisas da terra como no céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia, amadas. Que Deus nos Amém. abençoe. Bom dia. Glória a Deus. Que palavra Bom gloriosa. dia, Deus abençoe. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A paz de Cristo para todos.